24ª edição da FEMAGRE está acontecendo durante um momento de muita pressão e incerteza para o mercado do café. Durante coletiva com representantes da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé, Minas Gerais, o cenário atual dos preços e da safra 2025 foi destacado. Se a gente voltar um pouquinho atrás, nos últimos 60 anos, o preço do café só passou $3 por libra por 6 vezes. Toda vez que o preço do café ultrapassou $3 por libra em Nova York, falando em Nova York, rapidamente ele foi corrigido. Então ele subia e logo ele caía. Todas essas vezes a gente tinha estoque suficiente que regulava os preços. Dessa vez, a gente foi utilizando esses estoques e agora, com exceção a essa vez agora que ele passou e permanece nos preços mais altos ainda, a gente não tem estoque. Então, quando a gente soma vários fatores, a utilização do estoque que a gente foi construindo ao longo do tempo, por problemas climáticos, a gente não teve produções suficientes para atender a demanda e fazer a formação de novos estoques de 2020 para cá, que foi quando a gente teve a última safra boa. A utilização desses estoques de 2020 para cá, o custo financeiro que nós acabamos de falar que ficou mais alto, a inversão do mercado, os futuros valendo menos, tudo isso com problemas climáticos e a produção, de certa forma, patinando, não sendo suficiente, e o consumo, por outro lado, sendo desenvolvido em blocos econômicos importantes, a conta não fechou e chegou onde nós estamos. O que pode acontecer pela frente? A gente ainda tem muita instabilidade climática, nós estamos convivemos com isso pelos últimos anos, não temos certeza do que vai acontecer. Até, se a gente pegar até a primeira semana de fevereiro, a gente está com um cenário mais otimista, até com relação à renda do café para a próxima safra. Tivemos 40 dias aí praticamente sem chuva, com altas temperaturas, e tudo isso vai trazer para nós na próxima safra. Temos um período com risco climático frio, e mais para frente a formação das novas florações, chuva, a próxima safra. Tudo isso pode impactar no preço. O câmbio climático está impactando diretamente nos preços. Então, é muito difícil, e se alguém vir aqui falar que entende o que vai acontecer com os preços pelos próximos meses, eu sugiro que desconfie, porque o câmbio climático está muito complicado, o dinheiro está cada vez mais caro, a inversão de mercado tem deixado muitos participantes ausentes do mercado. Então, a falta do dinheiro para a liquidez internacional é um ponto muito importante nesse momento, e a gente precisa ver como que isso vai ser resolvido nos próximos meses, como que essa demanda vai vir para a safra nova. Existe um peso financeiro também de fundos especuladores que fazem as cotações subir ou cair fora do que a gente está imaginando. Então, quando a gente vê a Bolsa de Nova York subir 1.000 pontos ou cair 1.000 pontos, nada se resolveu com o clima de um dia para o outro, mas quando esses participantes e fundos e entra esse dinheiro no mercado, ele traz essa oscilação e faz com que os preços fiquem subindo ou caindo de um dia para o outro. Não se resolveu nada no clima de um dia para o outro, mas muda muito o preço de um dia para o outro por conta da falta de interessados no mercado de café internacional nesse momento. E poucos participantes movimentam muito o preço. Com toda certeza, o impacto, apesar de não ser possível mensurá-lo ainda, ele existe. E o impacto em produção de café costuma ser irreversível. Nós só vamos apurar isso no momento exato da colheita e possivelmente na próxima safra. Mas não somente a seca. Esse período seco, sem dúvida nenhuma, afetou, mas altas temperaturas é um desastre para o café. Ele não tolera temperaturas tão elevadas como nós estamos vivenciando ultimamente. Então, nós temos dois fatores. Período longo, mais de 40 dias sem chuva, com temperatura muito acima da média histórica. Então, são problemas que certamente irão impactar. Nós estamos aí às vésperas de início de colheita, e geralmente esse problema você não vê no pé de café. Você imagina lá, mas a produção está aí, o grão está aí, está certo, o grão está lá, mas nessa safra. Mas e depois que esse café for seco e beneficiado, qual que é o rendimento desse café? Então, essa mensuração a gente não consegue fazer. Uma produção de café, você faz tem dois impactos, o que está na planta e o que vira grão efetivamente depois dessa colheita, depois de seco e beneficiado. Então, existe, não tem reversão, só precisamos saber quanto vai ser esse impacto aí. Objetivamente, a gente não consegue, a gente não tem uma calculadora
do ponto de vista fisiológico da planta, que a gente consegue mensurar a perda nesse momento. O que a gente sabe é que o cafeiro, o arábica, que é o que os nossos cooperados produzem, eles não toleram temperaturas acima de 32 graus. E quando isso acontece, a planta para o metabolismo, ou seja, ela para de fazer fotossíntese, ela para de fazer comida. E por um período maior do que 3 a 4 horas, ela pode demorar até uma semana para voltar ao metabolismo normal, depois que a temperatura cai, se tiver umidade. Aí a gente teve um problema um pouco pior, porque a umidade não existiu também. A gente teve os recordes de temperaturas registradas nas nossas estações foram nesse fevereiro de 2025, mais do que o novembro de 2023. A gente sabe que pela fase que isso aconteceu, é pior em fevereiro do que foi em novembro. Mas, como o Zé Eduardo já disse, ele é agrônomo, tem a competência para responder, é muito difícil mensurar o tamanho do problema. E mesmo as chuvas, que estavam muito boas até janeiro, no volume médio foi abaixo da média histórica. Em alguns lugares, 50%, 60% abaixo, mesmo chovendo todos os dias em janeiro, e as temperaturas de janeiro têm ficado muito agradáveis. Mas a partir de fevereiro foram altas temperaturas, com as máximas muito acima da média das máximas e sem chuva. E as chuvas ainda não retornaram de maneira igualitária em todos os lugares que a gente está. Tem lugar que choveu bem nesses últimos dias e tem lugar que ainda nem choveu. Então, a gente fica um pouco apreensivo. O Zé Eduardo, o Mário Ferraz, que é o nosso gerente do departamento técnico, está conversando com os fisiologistas para tentar entender um pouco mais, mas é muito difícil, quando não começar a colheita, a gente mensurar com exatidão o tamanho do problema, e é um problema para 25 no rendimento, e é um problema para 26 por conta da planta ter tido um desenvolvimento nos últimos 40, 50 dias muito aquém do que é possível. Para entender, o cafeiro solta um par de folhas novas que vira uma penca de café no futuro a cada 20 dias, 15 a 20 dias. Isso não aconteceu nos últimos 50 dias, então no mínimo nós estamos perdendo 2 pares de crescimento, um potencial máximo aí de 12 a 14 rosetas por ramo de crescimento. Então a matemática com certeza não vai ser muito favorável de novo aos cafeicultores.